Olá a todos, meu nome é Caroline Félix, eu sou engenheira civil formada pela Universidade Federal de Pernambuco e nós vamos aqui apresentar no CIGE 2022 o nosso trabalho intitulado Simulação computacional do comportamento de chapa metálica para a proteção de estruturas sujeitas à onda de choque de explosão. Trabalhamos juntos eu, Caroline Félix, o pesquisador do ITA, Anselmo Augusto, os professores também do ITA, Fausto Mendonça, Fritz e Kochum, e também o professor da George Mason University, Girum Urguessa. Então, qual o principal objetivo do nosso trabalho? O nosso trabalho é caracterizado por ser um estudo piloto, cujo objetivo é propor a utilização de uma chapa metálica como elemento de sacrifício, através de simulação computacional, utilizando elementos finitos, no intuito de verificar a capacidade da chapa suportar os efeitos de onda de choque oriunda de detonação de explosivo sem a geração de fragmentos. Bom, o roteiro que seguiremos aqui na apresentação, ele abrange inicialmente uma introdução, então nós iremos discutir um pouco sobre a motivação que nos levou a esse estudo, principalmente considerando um cenário militar. Falaremos também sobre os materiais e métodos, então qual a metodologia seguida durante o estudo. Apresentaremos os resultados e análises, bem como as conclusões. Bom, então qual a motivação do nosso trabalho? A detonação de artefatos explosivos presentes em explosões acidentais, ataques terroristas, conflitos armados, ela gera uma onda de choque. E essa onda de choque ela é capaz de ferir pessoas, como também de causar danos a edificações. E a intensidade dessa onda de choque, ela depende tanto da distância entre o artefato e o epicentro, como também da intensidade e composição da carga. Então, diante deste cenário, que é de interesse principalmente militar, é importante que haja o desenvolvimento de tecnologias capazes de reduzir os potenciais danos. Então, aqui nós propomos uma chapa metálica como um elemento de sacrifício para a proteção de estruturas sujeitas ao efeito de onda de choque de explosão. É importante salientar que o nosso trabalho ele é um estudo inicial de uma série de estudos que estão em andamento a respeito do tema. Bom, materiais e métodos. A metodologia do nosso trabalho ela parte da equação do movimento. Então, de acordo com o estudo de Peter e John, em 1994, o movimento causado pela ação de detonação, ele depende do somatório de três parcelas, sendo a primeira o produto entre a massa do corpo e a sua aceleração, a segunda, dependente do coeficiente de rigidez, coeficiente de amortecimento, vezes a velocidade de deslocamento, e a terceira parcela depende justamente da rigidez do corpo vezes o deslocamento. Bom, então como foi a nossa simulação? Como vocês podem ver aqui na figura 2, tem um esquema da simulação em estudo, uma chapa metálica de dimensões 50 por 50 centímetros e de 5 milímetros de espessura. Ela foi submetida à carga de explosivo esférico em equivalente TNT de 1 kg. Então, esse explosivo ele foi posicionado a uma determinada distância da chapa metálica. No que diz respeito às condições de contorno da chapa, 2 bordos foram engastados e 2 bordos foram deixados livres. O metal empregado na chapa metálica ele é o Eudox 460E, que é um material cujas propriedades foram estudadas e estão presentes na literatura. E aqui na tabela 1, a gente pode ver as distâncias utilizadas. Então, foram feitas 3 simulações. Na primeira simulação, a distância entre o explosivo e a chapa metálica foi de 1,5 metros, na segunda, de 1,3 metros e na terceira, de 1 metro. Além disso, foi calculado também aqui um parâmetro bastante conhecido, que é a chamada distância escalonada. Vocês podem observar na quarta coluna da tabela 1.
No que diz respeito ao refinamento da malha, é importante aqui ressaltar que o software que nós utilizamos nas simulações, ele foi o Abacus Learn Edition, que é a versão educacional do software. Então, nós tivemos uma limitação nesse aspecto, porque na versão educacional é possível utilizar no máximo 1000 nós, e como o Abacus ele é um software que em suas análises utiliza o método dos elementos finitos, quanto maior a quantidade de nós, mais precisos são os resultados. Então, utilizando o máximo de recursos computacionais que nós dispunhamos, chegamos a uma malha com 1,7 centímetros e o tempo de simulação empregado em todas as 3 simulações realizadas aqui no trabalho foi de 60 milissegundos. Bom, então com relação aos nossos resultados e análises, aqui na figura 5 vocês podem perceber, vocês podem ver a distribuição de deslocamentos dos pontos da chapa metálica na simulação 1. Todas as 3 simulações, elas apresentaram esse mesmo padrão de deslocamentos indicado nessa imagem. E o que é que a gente consegue perceber? É que, de acordo com as condições de contorno, ou seja, 2 bordos engastados e 2 bordos da chapa livres, aqui os 2 bordos engastados são os bordos da esquerda e da direita, a gente consegue perceber uma gradação nos deslocamentos dos pontos da chapa, de forma que aqueles pontos próximos aos bordos engastados, eles possuem um deslocamento menor comparado aos pontos localizados no centro da chapa. Uma coisa também que aconteceu para as 3 simulações foi que o deslocamento máximo ele ocorreu justamente no ponto central da chapa. E aqui na tabela 2, a gente apresenta o máximo deslocamento do ponto central da chapa para cada uma das simulações, como também o exato instante em que ele aconteceu. Então, para a simulação, o deslocamento máximo foi de 16 milímetros, para a simulação número 2, de 19 milímetros, e para a simulação número 3, de 31 milímetros. Lembrando que a simulação 1 era aquela em que o explosivo ele foi posicionado a uma maior distância da chapa metálica, a distância de 1,5 metros, e, consequentemente, conforme essa distância foi diminuindo, não é, para as outras simulações 2 e 3, o deslocamento ele foi aumentando. O deslocamento máximo que ocorreu no ponto central da chapa, ele foi aumentando. Bom, ainda sobre os resultados e análises, aqui a gente traz uma sequência dos gráficos dos deslocamentos do ponto central da chapa ao longo do tempo para cada simulação. Então, para todas as simulações, o que é que a gente consegue perceber? É que inicialmente houve um pico de deslocamento, seguido de movimentos harmônicos, seguidos de movimentos cíclicos que caracterizam movimentos harmônicos. Então, além disso, a gente consegue perceber também, através dessas imagens, que os picos eles ocorreram sempre em um dado instante, entre 3 e 6 milissegundos. Bom, então, o que nós podemos observar com esse ensaio piloto é o quê? Que à medida que o explosivo ele se aproxima da chapa, o efeito de onda de choque ele se torna mais perturbador. Como também, quanto mais próximo o explosivo ele está do alvo, mais cedo você observa a deformação máxima. Isso se deve pelo fato de que a distância a ser percorrida ela é menor. Além disso, para todas as simulações, a chapa ela não rompeu, mas ela apresentou um comportamento de vibração. É importante salientar também que alguns efeitos gerados por explosões reais, como o efeito de fragmentação, não foi considerado aqui nesse trabalho. Então, o que nós queremos chamar a atenção aqui
é que, de fato, o nosso trabalho ele é um ensaio piloto, que ele é um estudo inicial e de uma série de pesquisas que estão em andamento. Então, é necessário, de fato, estudos complementares ao nosso trabalho e que configuram, inclusive, uma fase futura do trabalho que hoje está sendo apresentado. Bom, então, quais as conclusões que obtivemos? Mediante as simulações realizadas e os resultados encontrados, foi possível verificar de forma satisfatória a capacidade da chapa metálica suportar os efeitos de onda de choque propostos. É importante ressaltar que o nosso trabalho é um estudo inicial de uma série de pesquisas que estão em andamento para o levantamento da viabilidade da utilização de uma chapa metálica para a proteção de estruturas sujeitas ao efeito de onda de choque de explosão. Os nossos agradecimentos ao ITA e à George Mason University. E aqui eu deixo o meu contato. Muito obrigada.